Olá, queridos amigos, bem-vindos ao Conhecendo o Espiritismo. Sou Evelyn Freire e vamos dar continuidade ao nosso ESD Tomo Único, conversando sobre a sorte das crianças após a morte. Vamos saber quais são as causas espirituais que concorrem ou justificam um desencarne na infância e qual a sorte delas após a morte. Onde é que elas ficam? Será que elas retornam à forma de adultas? Será que elas podem se comunicar com os pais? Podem mandar mensagens? Enfim, essas e outras questões muito interessantes na aula de hoje. Então você está convidado a participar conosco. E eu convido você também para se inscrever no nosso canal, compartilhar, curtir e comentar os nossos vídeos. E aí, pronto para aprender? Olá, queridos amigos, sempre muito bom estar com vocês aqui no nosso ESD, agora Tomo Único, hoje para estudarmos a sorte das crianças após a morte. E a aula de hoje vai ser direcionada para dois aspectos muito importantes. Primeiro, identificar as causas espirituais da desencarnação na infância e também entender a situação das crianças depois da morte. Nós temos sempre muitas dúvidas em relação a esses dois aspectos. Por que determinadas pessoas precisam desencarnar nessa condição, na fase infantil? Por que isso acontece? Se isso é uma prova para o espírito que desencarna, para os pais, se é vantagem, é valioso, é construtivo, considerando que a criança, aquele espírito pouco aprendeu nessa existência. Enfim, todos esses questionamentos nós vamos trabalhar na aula de hoje. E também o que acontece com as crianças após o desencarne, onde elas ficam, em que condições elas ficam, qual a consciência que elas têm da vida que elas tiveram, da sua condição de espírito imortal. Então, isso também nós iremos abordar na aula de hoje. Vamos iniciar aqui com a questão 198 do Livro dos Espíritos. Veja, não tendo podido praticar o mal, o espírito de uma criança que morreu em tenra idade pertence a alguma das categorias superiores? E a espiritualidade nos diz, se não fez mal, igualmente não fez o bem, e Deus não isenta das provas que tenha de padecer. Aqui se coloca, se questiona se o espírito que desencarna na fase infantil, ele é um espírito mais evoluído, em função de não ter cometido muitas atividades equivocadas, muitos erros na vida atual. E a espiritualidade nos mostra que não necessariamente, porque se ao mesmo tempo que ela não teve tempo de fazer o mal, porque ela morreu na fase infantil, ela também não teve tempo de fazer o bem. E, na verdade, nós nos tornamos espíritos superiores em função do bem que nós cometemos, que nós praticamos, em função das nossas atitudes construtivas. Então, no caso do espírito que desencarna na fase infantil, isso não significa que ele é um espírito superior porque ele desencarnou nessa condição, tá? E se esse espírito, embora tenha desencarnado nessa condição, ele tem provas, desafios a serem enfrentados, eles serão enfrentados, tanto na fase infantil, quanto na fase adulta, quanto no plano espiritual, porque aquilo que o espírito precisa passar para a sua evolução, ele vai passar. Se for um espírito puro, não é pelo fato de ter animado apenas uma criança, mas porque já progredira até a pureza, mostrando mais uma vez que o progresso vem das nossas atitudes, das nossas ações, e não pelo fato de termos desencarnado na fase infantil. O Livro dos Espíritos ainda nos orienta que a curta duração da vida da criança pode representar para o espírito que a animava o complemento de existência anteriormente interrompida antes do momento em que devera terminar, e sua morte não raro constitui provação ou expiação para os pais.
Então, uma das primeiras causas para a ocorrência de um desencarne na infância é que pode ser um complemento de uma vida anterior. Então, se numa existência anterior aquele espírito precisava, em tese, viver 50 anos e viveu 45, esses 5 anos que ele precisava ter vivido numa existência anterior e não viveu, ele pode viver numa segunda reencarnação. E aí ele vai viver apenas por aqueles 5 anos que restavam para complementar a reencarnação anterior. Claro que isso pode significar uma prova e uma expiação para os pais, com certeza, e pode significar também para o espírito que reencarna. Agora, Evelyn, isso acontece com todos os espíritos que morrem antes? Não necessariamente, queridos amigos. Não estamos aqui falando de ferro e fogo. Dentro da justiça divina há casos e casos, mas pessoas que se suicidaram, pessoas que porventura possam ter adotado meios de vida que acabaram fragilizando a sua saúde, fazendo com que desencarnasse antes, e sim, enfim, existem inúmeras razões que podem justificar essa situação. Uma delas é a necessidade de completar esse tempo, e isso pode ser uma prova ou uma expiação para os pais. Vejam, muitas vezes acontece essas situações porque crianças e pais têm expiações em comum. O que significa dizer com isso? Que tanto o espírito desencarnante naquela fase infantil precisava passar por aquela situação, como os pais, porque nós vamos ver que em determinadas situações aquilo pode ser uma expiação ou uma prova só para os pais. Em outras situações pode ser apenas para o espírito desencarnante e outras pode ser para ambos. Então vejam, pode ser que ambos precisassem passar por isso, espírito que desencarna e pais. Às vezes, aquela prova, aquela necessidade é apenas para o espírito que está desencarnando. Por exemplo, ele precisa completar um tempo anteriormente não finalizado ou não completado. Os pais não precisam necessariamente passar por aquela prova, mas eles se voluntariam para serem pais porque a criança, no caso aquele espírito, necessita passar por essa prova. Outras vezes a prova é apenas para os pais é que precisam passar por essa situação. E o espírito desencarnante não necessariamente, e ele se voluntaria para ser essa criança porque os pais necessitam passar por isso. Então, crianças e pais podem ter expiações em comum, crianças têm expiações e os pais são apenas colaboradores, para eles é uma prova, não uma expiação, sem ter ligação com o passado da criança. E às vezes são os pais que têm essa expiação em conjunto e a criança é a colaboradora, cooperadora, para ela é uma provação, sem ter ligação com o passado dos pais. Perfeito? Bom, aqui nós trazemos para vocês duas oportunidades de vocês entenderem um pouco mais sobre a dor, sobre o desencarne na infância. Nós trazemos aqui o filme de As Mães de Chico Xavier, onde nós temos a oportunidade de entender o quão importante é a doutrina espírita para consolar e trazer entendimento aos pais que perdem filhos nessa fase infantil. Aqui por trás, na realidade, do véu de Ísis também é uma outra oportunidade, uma outra literatura que vocês podem acessar para que vocês possam também compreender um pouquinho mais sobre a interrupção da vida na infância e o quão importante é a doutrina espírita para nos ajudar nesse processo de entendimento e de compreensão, certo? Colocamos aqui, só existe algo mais marcante do que perder um filho, é descobrir que ele continua vivo. E de fato isso é muito marcante. Por quê, queridos amigos? Porque a maior dor de um pai e de uma mãe é achar muitas vezes que perdeu seu filho para sempre, que nunca mais terá a oportunidade de reencontrá-lo, e a doutrina espírita nos mostra que isso não é verdade, que os amores, os laços de amor não se perdem pela morte do corpo físico, perfeito? Aqui nós vamos trazer para vocês um vídeo, um depoimento de uma mãe
que exatamente teve acesso a uma carta do filho trazida por Chico Xavier. Tá bom? Então nós vamos ouvir o depoimento dela, vai ser mostrada aqui a carta também, para que nós possamos refletir e mais uma vez ter a certeza da imortalidade da alma. Então eu não via mais nem a luz do sol, para mim era escuro direto. A minha filha ficou muito doente porque dizia que eu não ligava mais para ela, porque para mim acabou. Ele morreu, acabou a vida, não tinha mais sentido. Mesmo a senhora tendo a outra filha? Mesmo tendo, meu marido acabou. Não tinha sentido mais a vida, né? Aí foi quando fazia 3 meses que ele havia falecido, e até meu irmão, que por sinal é muito católico, tudo, ligou pro meu marido e falou: Tony, você precisa levar a Anícia no Chico Xavier. Porque acho que só através do Chico Xavier é que ela vai encontrar a paz, né? Eu não sei se você conhece, se você já... Eu fui ao Uberaba. O centro é de esquina assim, então eles punham os bancos e sentavam 60 pessoas. E o Chico só atendia aquelas 60 pessoas. Não adiantava ficar mais que ele não atendia. E ele atendia só na sexta-feira, às 2 horas da tarde. Então esse pessoal ficava lá dia e noite. Porque se você sair e sentar outra pessoa, não adiantava você brigar com ninguém, porque ninguém ia te dar um lugar. Nossa, eu comecei a comer, porque eu, com a força para mim ficar de pé lá naquela fila, porque eu não queria sair nem de dia nem de noite da fila. Aí eu cheguei lá, comecei a comer coisa que 3 meses eu não comia. Eu comecei a comer aquela comida maravilhosa, deliciosa, sabe? Arroz e feijão com quiabo que ela apanhava lá no... Então eu voltei à vida, né? Na fila. Eu voltei à vida. E aí quando chegou na sexta-feira, 2 horas, o Chico vinha, né? Entrava e ele ia consultando pessoa por pessoa. Aí como nós estávamos os 3, ele falou, ficava um sargento na porta chamado Chechel. Chechel. Aí ele falou, não, de jeito não pode entrar os 3, é um só que vai entrar. Aí era eu, né? Com certeza. Aí eu entrei. E quando chegou perto do Chico, eu comecei a chorar. Eu perdi meu filho. Aí o Chico falou, você não perdeu ninguém. Só que eu não quero falar com você, eu quero falar com o seu marido e com a noiva do Ricardo. Como é que ele sabia que meu marido e minha noiva estavam lá fora? Então essas coisas é que deixa as pessoas falar, mas alguém fica lá, fica tirando informação. Eu não sei, eu acho que não. Aí eu fiquei bravo, falei, imagina eu que tô aqui ruim, ele quer falar com o Toninho, com a Cidinha. Aí o Chechel foi, chamou, aí entrou o Toninho e a Cidinha. Aí no ouvido da Cidinha, porque nós não ouvimos, ele falou pra ela, você tá grávida, você vai ter uma menina. Falou pra ela, né? E a gente nem sabia de nada que ela estava grávida. Não, ela sabia que ela estava grávida, mas ela não tinha falado para ninguém, ninguém sabia. Ela estava grávida, quando ele faleceu, ela ficou grávida de dias, né? Aí ele falou pro meu marido, ele falou para ele, você precisa mais de ajuda do que a tua esposa. Falou pro meu marido. E eu queria saber quem é esse Joaquim que está do seu lado. Aí o Toninho falou, eu não conheço nem o Joaquim, porque ele não acreditava em nada, ele ficou assim, né? Eu não conheço nem o Joaquim. Ele falou, pois tem o Joaquim do seu lado e a sua mãe está do seu lado. Como é que ele sabia que minha sogra havia falecido? Porque ele não falou a minha mãe não. Ele falou a mãe do meu marido, né? Quem era o Joaquim? Aí nós não sabíamos quem era, né? Aí o Toninho veio e falou, quem é o Joaquim que você falou pro Chico? Eu falei, eu não falei nada. Eu nem sei quem é esse Joaquim. Quando foi 3h30 da manhã, isso aí das 2 horas da tarde, a gente lá dentro, 3h30 da manhã, ele psicografa a mensagem do Ricardo. Aí eu fico até arrepiada, porque aí ele chamou e falou, eu quero os pais, né, do Ricardo. E aí ele lê a mensagem. No que ele começou a ler a mensagem, a minha coisa era ver o nome. Né? Para mim a prova era o nome. Né? Seu nome. O meu nome, né? Aí ele menciona o vô Joaquim na mensagem e menciona a avó Idalina, que era a mãe do meu marido. Mas ninguém comentou o nome dela. Meu marido achava depois que eu tinha falado, mas eu não falei.
Aí ele fala na mensagem que as máquinas estão em nossas cabeças, não na rua ou nas estradas. E ele tinha falado essa frase para a Cidinha antes do acidente. Então só ela sabia dessa frase. Mãezinha Ni, meu pai Antônio, abençoe-me. Querida Cida, peço a Deus por sua felicidade. Ainda estou muito difícil de escrever, mas a minha avó Idalina me trouxe para dizer alguma coisa que os tranquilize. Estou ainda muito embaraçado com as lágrimas. Ouço a mamãe com tantos chamados e escuto tantas palavras tristes de meu pai e de Cláudia que não sei se fiquei doente depois de perder o corpo. Que já me mudei, não tenho dúvida, mas desejo solicitar-lhes auxílio. Não se morre. A pessoa larga uma roupa usada e se enfia em outra vestimenta melhor. Isso é o que me aconteceu. Mas à medida que falam o meu nome em pranto, isso é como se a dor me reatacasse por dentro. Torno a me sentir batendo contra muros e rolando no ar para cair não sei onde. Ajudem-me. Vou melhorar rapidamente se me sentir apoiado pela família. Querida Aparecida, perdoe-me. Tudo aconteceu de relance. As máquinas estão em nossa cabeça e não nas ruas ou nas estradas. Basta um pequeno cochilo e a engrenagem desgovernada toma outros rumos. Pensemos todos em Deus. Quem possui uma fé vence tudo isso que está nos acontecendo mais depressa. Orem por mim como se estivessem a conversar comigo em casa. A oração assim é melhor porque nos sentimos de novo num diálogo que realmente auxilia. Da parte da mãezinha, tenho um amigo que me ensinou a chamá-lo por vovô Joaquim e estou muito agradecido. Papai, não pense mais em morte. Compreenda que estou vivo e que vou cooperar com o senhor de outro modo. Mamãe, peço-lhe calma e confiança na vida. Veja a Claudinha em meu lugar. Cida, sempre querida, Deus abençoará nós dois para que você seja sempre mais feliz. Rogo a todos para que se fortaleçam, para que me veja melhor. Boa noite. Voltarei mais tarde. A morte é a vida em outra moldura. Tenhamos paciência e confiemos em Deus. Papai e mamãe, abençoe-me. Aparecida, lembre-me com seus pensamentos alegres e com minha irmã recebam o abraço muito de coração do filho agradecido. Ricardo Leão. Nossa, foi muito emocionante. Porque eu não via Chico, eu via meu filho falar. Foi assim demais. Eu nasci naquele momento. A vida voltou para mim. Aí nós chegamos e fomos pesquisar na família. Esse Joaquim era irmão da minha avó. Meu tio. Era padre na Itália. Ele era irmão da minha avó, era tio do meu pai. Ele era da família do meu pai, né? Não era da família? Não, da família do meu pai. Ele era irmão da minha avó paterna. Ele chamava Joaquim Trambusti. A senhora não conheceu? Não. Aí os veteranos, as pessoas mais velhas da família, não, ele tinha morrido há 50 anos já. Só que meu filho, antes de falecer, o meu filho deixou uma capela desenhada no caderno da escola, que ele estava terminando a faculdade, né? Então ele deixou uma capela. Aí o Chico falou para mim, você descubra quem é o Joaquim e volta para me falar. Porque nós não soubemos falar para ele quem era o Joaquim. Aí, como eu descobri, eu voltei lá, depois de... Mas o que tem a capela no caderno do... Eu vou te explicar. Aí eu voltei, aí eu peguei o caderno do Ricardo, aquela capela, e levei, porque aquilo deixou nós muito encafifados, com aquela capela naquele... Por quê, meu filho? Meu filho não era nem religioso. Aí eu peguei, voltei no Chico e levei aquele caderno. Aí eu falei pro Chico, falei, Chico, o Joaquim, ele era irmão da minha avó, né? Aí ele já falou, ia ser padre, ele morreu na Itália. E o Ricardo, porque o Ricardo falava que ele tinha um
Deus que aparecia para ele de madrugada e que dava orientação para ele das coisas. E o Chico disse que era o Joaquim, que era o mentor espiritual dele, então ele aparecia mesmo. O Ricardo viveu com ele nesse seminário o tempo que ele foi ser padre. E essa capela que o Ricardo desenhou era de lá. A gente acha que a morte é o fim de tudo, acabou, mas não é assim. Não é assim? Não. A morte não é o O fim. que é a morte? A morte é uma passagem dessa vida para uma outra melhor. É como meu filho fala na mensagem, é uma troca de roupa. Você deixa uma roupa velha e vai pegar uma roupa nova, né? A morte é isso para mim. A senhora tem medo de morrer? Não, nem um pouco. E já falei para Deus, a hora que Deus achar que tem que me levar, estou pronta para ir. E tenho certeza que eu já tenho um lar bonito lá. Está meu marido, meus filhos me esperando. Muito interessante, não é, meus queridos amigos? E o que eu gostaria de destacar aqui, enfim, toda a história muito boa, traz muitas informações e muito aprendizado. Mas eu destaco para vocês o conteúdo da carta, quando o filho colocou a importância dos pais, dos familiares, lembrarem dele, mas não como se ele tivesse morrido, como se ele deixasse de existir, mas com alegria. Por quê, queridos amigos? Porque isso afeta diretamente o espírito que está desencarnado. Quando a família lembra com alegria, com satisfação, com felicidade pelos momentos que passaram juntos, buscando e desejando que ele esteja bem no plano espiritual, esses pensamentos são bons. Na verdade, o espírito no plano espiritual, ele recebe eflúvios agradáveis e isso faz com que ele fique bem. Mas se nós choramos, nos desesperamos, nos sentimos vítimas da justiça divina, esquecidos pelo Pai, e choramos de forma exaustiva e magoada, sentida a perda daquele ente, isso significa uma irresignação para com a justiça do Pai, uma revolta para com o Pai. E isso faz com que o espírito seja atingido de forma negativa pelas nossas emoções. Porque tudo é sintonia, queridos amigos. Nós estamos unidos pelos laços de amor, pelos sentimentos. Então a família, ela está jogando dardos negativos para o seu filho, para a sua filha, para o seu ente, tá? Então vejam que ele disse, ele orientou que pensassem com alegria, com satisfação, porque de uma outra forma isso o atingia e dificultava o seu processo de aprendizado, de crescimento e de melhora no plano espiritual. Tá? Então, mais uma vez aí, um exemplo para todos nós trabalharmos e refletirmos sobre as nossas atitudes e posturas diante da perda de um ente querido. Mas vejam, ainda há outras causas, muitas vezes, que determinam o desencarne na fase infantil. Vamos lá para o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5 das causas anteriores das aflições. E nos diz lá: se há males nesta vida, cuja causa primária é o homem, outros há também aos quais, pelo menos na aparência, ele é completamente estranho e que parecem atingi-lo como por fatalidade. Tal, por exemplo, a perda dos entes queridos. Falando ali das causas anteriores das aflições, no capítulo Bem-aventurados os aflitos, que quando determinadas situações dolorosas acontecem conosco e nós não encontramos nessa existência justificativas plausíveis, as causas se encontram em vidas anteriores, em existências anteriores, como nós já colocamos, por exemplo, que pode ser o complemento de uma existência que findou antes do tempo. Então, a causa está na existência anterior. E aí continua o Evangelho. Que dizer dessas crianças que morrem em tenra idade e não conheceram da vida senão o sofrimento? Problemas que nenhuma filosofia pôde ainda resolver. Anomalias que nenhuma religião pôde justificar e que seriam a negação da bondade, da justiça e da providência de Deus, que fizeram essas almas que acabam de sair das mãos do Criador para suportarem tantas misérias neste mundo.
mostrando aqui que se nós não tivermos o entendimento e o conhecimento da doutrina espírita, vamos muitas vezes identificar nesses fatos a negação da bondade, da justiça e da providência divina. Mas a partir do momento que nós estudamos e entendemos que Deus é soberanamente justo e bom, e estudamos sobre as causas anteriores das aflições, fica mais fácil nós compreendermos as razões pelas quais há o desencarne prematuro. Ainda no capítulo 5 do Evangelho, lá em Perdas de Pessoas Amadas, Mortes Prematuras, diz assim: Humanos, é nesse ponto que precisais elevar-vos acima do terra-terra da vida, para compreender que o bem muitas vezes está onde julgais ver o mal, a sábia previdência onde pensais divisar a cega fatalidade do destino. Vejam, o que ele está querendo nos dizer aí? Muitas vezes o bem está onde julgamos ver o mal, e está muitas vezes nesse mesmo fato a sábia previdência do Pai. Vejam, queridos amigos, a morte na infância também significa e pode significar que aquela criança ela já cumpriu o que ela devia fazer naquela existência. Cada um de nós tem um compromisso, tem um planejamento reencarnatório, tem algo a cumprir naquela existência. E aquilo que nós devemos eventualmente fazer pode ser feito em poucos anos ou em vários anos, depende do compromisso, do planejamento daquela experiência reencarnatória. E tem outro detalhe que nós esquecemos muito: a vida na Terra não é uma vida feliz. A Terra é um mundo ainda de expiações e de provas, e estar aqui, encarnado aqui, é como estar num hospital, num presídio, num cárcere. O corpo material nos limita sobremaneira. Então, quando nós retornamos ao plano espiritual, nós estamos nos sentindo numa condição de liberdade, como se nós estivéssemos saindo daquela prisão. Então, o retorno ao plano espiritual, quando chega a hora, na verdade, é uma libertação para o espírito. Nós sofremos aqui porque temos ainda uma visão equivocada do mundo e da justiça divina. Ainda queremos os nossos familiares aqui pelo apego que nós temos a eles, pelo amor que nós sentimos, mas ainda um amor egoísta. A partir do momento que nós sabemos que eles continuam vivos, trabalhando e pensando e nos amando assim como nós, tudo muda, nossa visão, o nosso sofrimento, o nosso sentir muda completamente. Então, crede-me, a morte é preferível numa encarnação de 20 anos a esses vergonhosos desregramentos que pungem famílias respeitáveis, dilaceram corações de mães e fazem que antes do tempo embranqueçam os cabelos dos pais. Frequentemente, a morte prematura é um grande benefício que desconcede aquele que se vai, e que assim preserva-se das misérias da vida ou das seduções que talvez acarretassem a perda. Então, na verdade, está sendo poupada aquele espírito que vai mais cedo, muitas vezes, como ele diz aqui, das tentações, da porta larga que representa o mundo. Então, aquilo que para nós muitas vezes é ruim, na verdade é um bem. É uma conquista, é um merecimento do Espírito. Vós que compreendeis a vida espiritual, escutai as pulsações do vosso coração a chamar esses entes bem-amados. E se pedirdes a Deus que os abençoe, em vós sentireis fortes consolações. Dessas que secam as lágrimas, sentireis aspirações grandiosas que vos mostrarão o porvir que o soberano Senhor prometeu. E é assim que nós, que já temos conhecimento da doutrina espírita, precisamos agir diante não apenas de mortes, de pessoas queridas e mortes prematuras, mas em qualquer desencarne que aconteça no nosso meio. Não significa dizer, é importante ressaltar, que nós não sintamos a dor da perda temporária, como se nós ficássemos frios, insensíveis a esse desencarne. Não é isso. É apenas o entendimento, a compreensão que alivia a nossa dor. A saudade existe sempre, mas alivia a nossa dor e nos faz agir com equilíbrio, serenidade, maturidade, confiança e fé
diante do acontecido. Nós vamos trazer aqui novamente uma passagem do livro, são 3 videozinhos curtinhos do filme As Mães de Chico Xavier. Também um outro depoimento, uma outra história muito interessante para o nosso aprendizado. Muito emocionante, não é, meus queridos amigos? Realmente, quem tiver a oportunidade de assistir o filme, assista, porque ajuda muito, abre a nossa mente para as verdades da doutrina espírita, para a imortalidade da alma. É um grande consolo para todos nós. Então é por isso, dentre outras coisas, que a doutrina espírita é tão consoladora. Bom, no Livro dos Espíritos, lá no questionamento 199, tem assim: o que sucede ao espírito de uma criança que morre pequenina? Recomeça uma outra existência. Por que isso, queridos amigos? Porque, na verdade, nós sabemos que nós precisaremos reencarnar até alcançarmos a perfeição. Enquanto não alcançarmos a perfeição, iremos retornar ao plano material para continuar o nosso processo evolutivo. No caso das crianças também, elas vão ser preparadas para uma nova reencarnação. Nós já sabemos, elas durante esse período, elas vão ficar na erraticidade, aprendendo, sendo orientadas, esclarecidas, elas vão também desenvolver-se no plano espiritual e se prepararem para uma nova reencarnação. Com a morte da criança, o espírito não retoma a sua lucidez primitiva, enquanto a separação não estiver completa, enquanto não desaparecer toda a ligação entre o espírito e o corpo. Está lá no questionamento 381 do Livro dos Espíritos. Esse retoma toda a sua lucidez primitiva significa que, enquanto o espírito estiver ainda relativamente ligado, preso ao mundo material, ele não se percebe completamente na condição de espírito. E vejam, no caso de uma criança, o que eu quero dizer com isso? A criança, significa que ela não sabe que ela desencarnou? Não. Ela sabe muitas vezes que ela já está no plano espiritual, mas ela ainda não está completamente desligada da vida material, daquilo que ela vivenciou. Ela, por exemplo, ainda muitas vezes se vê na condição de criança, não tem o completo entendimento e a noção de que, na verdade, já é um espírito, ele ou ela já é um espírito antigo, já é um espírito que no plano espiritual não precisa necessariamente manter-se com a forma, a aparência de uma criança. Por quê? Porque ela desencarnou na fase infantil na última experiência reencarnatória. Mas o espírito é eterno. Nós já estudamos sobre o perispírito lá no ESD 1, sobre a propriedade plástica do perispírito, que pela força do pensamento e da vontade, você imprime no seu perispírito a aparência que você desejar. Então, quanto mais o espírito evolui e se desliga da vida material, mais consciência ele tem de si mesmo e mais rapidamente o espírito vai retomar a sua lucidez primitiva de espírito imortal e retomar também a sua forma física de espírito adulto. Enquanto isso não acontecer, ele ainda vai se sentir e se perceber na fase infantil. Então, caso seja um espírito evoluído, ele pode rapidamente adquirir a sua forma anterior, se assim desejar, a forma de espírito adulto. E ele pode trabalhar no plano espiritual, como todos nós trabalhamos aqui na matéria e também na erraticidade. Pode trabalhar unindo uma família, pode, na verdade, ainda sentir de alguma forma pequenos resquícios da sua última reencarnação. Pode. Tudo isso vai depender da condição evolutiva do espírito. Já espíritos medianos geralmente mantêm a sua forma infantil por um tempo e conforme estudam e se aprimoram,
recebem algumas responsabilidades: monitorar outras crianças, atuar junto às crianças encarnadas em instituições. Então vejam, o espírito mais evoluído, espírito evoluído que desencarnou na fase infantil, adquire a sua forma de adulto e vai trabalhar unindo famílias, pequenos grupos que ainda estão vinculados a reencarnação, tem um trabalho às vezes de uma complexidade maior. Os espíritos medianos, que ainda têm menos evolução, eles mantêm a forma infantil no plano espiritual por mais tempo, mas eles estudam no plano espiritual, se aperfeiçoam e vão pouco a pouco adquirindo responsabilidades, como monitorar outras crianças, atuar junto a crianças encarnadas em instituições e etc. O espírito de crianças que desencarnaram cedo, como o resgate de ações de vidas anteriores, podem não se recuperar totalmente do choque, sendo necessário realizarem tratamentos magnéticos e, assim que tiverem uma melhora, voltam ao plano físico. Algumas vezes voltam na mesma família que deixaram, não sendo isso de forma alguma uma regra. Dependendo do tipo de desencarne, se foi um desencarne mais violento, as crianças não se recuperam tão rapidamente. Elas recebem tratamento no plano espiritual? Sim, mas às vezes só um novo reencarne é que fará com que elas se recuperem completamente daquele choque, tá? Claro que isso varia de criança para criança e de evolução de cada um, perfeito? Com a diminuição do perispírito, no caso de espíritos que irão reencarnar logo na sequência, tá? Espíritos que desencarnaram na fase infantil, mas que em breve já irão reencarnar, eles mantêm a sua forma infantil. Por quê? Que é o que ele vai explicar aqui. Não há por que fazer com que o perispírito retome a forma de adulto, se em breve vai ter que sofrer uma diminuição novamente para um novo reencarne. Então ele se mantém, o perispírito se mantém nessa condição. Então, como a diminuição do perispírito foi realizada antes dessa encarnação malograda, não convirá que o mesmo se desfaça durante o período de espera no além, na erraticidade, pois a volta desse espírito em outro corpo se fará com brevidade na mesma família, se possível, através dos mesmos pais, razão porque não conviria desambientá-los das condições humanas que ainda ontem experimentavam. Está lá no livro Escola no Além. Vejam, queridos amigos, e também Cânticos do Coração de Ivone Pereira, mostrando que muitas vezes essa criança, esse espírito, na verdade, retorna na mesma família e muitas vezes através dos mesmos pais, tá? Às vezes eles retomam, podem ir para outras famílias? Podem, mas podem voltar para a mesma família? Também. E está aí a prova dessa situação. Aqui nós vamos estudar para onde vão as crianças, onde é que elas são recebidas. Então vejam, com relação à posição espiritual dos espíritos que desmaterializam na infância, André Luiz informa-nos que todos eles são recolhidos em instituições apropriadas, não se encontrando espíritos de crianças nas regiões umbralinas. Há inúmeras descrições espirituais de escolas, parques, colônias e instituições diversas consagradas ao acolhimento e amparo às crianças que retornam do planeta através da desencarnação. Então, segundo André Luiz e também depoimentos que nós vamos ver de Chico Xavier, há aí a informação de que crianças não vão para regiões umbralinas, tá? Elas são recebidas em instituições apropriadas, tá? Eu já li um livro chamado 5 Dias no Umbral, que lá nesse livro fala de crianças que estariam em regiões umbralinas, tá? Mas, o que eu quero dizer? Eu quero dizer que André Luiz está errado, Chico Xavier está errado? Não. O que eu digo para vocês? Nós estamos aqui estudando, e uma das coisas que nós observamos e que Kardec nos ensina é exatamente no tocante à universalidade das mensagens dos espíritos. Porque os espíritos podem dizer
tudo o que eles quiserem. Não significa que tudo o que eles digam é verdade. Tem que haver a universalidade das mensagens, certo? Não é isso que nós estudamos? A partir do momento que determinadas mensagens elas são lidas e trazidas de formas constantes por espíritos diversos, aí nós poderemos realmente, se houver uma uniformidade nas respostas, acreditar ou entender que aquilo ali é verdade. Então, nesse momento, eu conheço, na grande maioria, os depoimentos de André Luiz. Informo que eu já li um livro, que é esse que eu falei para vocês, dizendo o inverso. E eu não estou aqui dizendo que é verdade nem mentira, eu estou apenas passando a informação para vocês. E o que eu digo? Esperemos o tempo. Todas as verdades, sejam elas quais forem, elas vão, com o tempo, elas vão se manter firmes. Aquilo que não é verdade se perde com o tempo, mas a verdade é como a luz, está sempre presente. Então, aguardemos o tempo para que nós possamos ver se mais informações virão do plano espiritual sobre essa temática. Bom, aqui eu trago para vocês essa informação de que crianças, segundo o espírito André Luiz, não há no umbral. Ali no livro Libertação, tá? No capítulo 4, numa cidade estranha, há a descrição ali daquela cidade, e no fim ele diz: crianças por compaixão celestial não são levadas para ali. Perfeito? E no livro O Evangelho de Chico Xavier, de Carlos Bacelli, também consta ali no item 189, dizendo: várias vezes visitei com Emmanuel e André Luiz as regiões do umbral. Não vi por lá uma criança sequer, embora tenha visto pais e mães, mais pais do que mães, ele afirma, mas crianças não viu. Então eu trouxe para vocês aqui, para vocês saberem a fonte de onde nós buscamos essa informação. Perfeito? No livro A Vida Além do Véu, fala da cidade de Castrel, que é uma colônia voltada exatamente para o atendimento à infância. Então diz aí, recebe espíritos desencarnados na infância, prepara-os para a nova realidade da vida, reintegra-os aos planos que lhes são destinados após terem retomado a forma adulta, prepara-os para a nova reencarnação, acompanha-os na fase infantil. Então é uma cidade, uma colônia voltada exatamente para o atendimento que envolve a criança, o seu preparo para a nova reencarnação, o seu reajuste, o seu amparo no plano espiritual, para que ele como ele diz aqui, se prepare para essa nova realidade, para que ele entenda a nova situação pela qual ele está passando, no sentido de que não mais se encontra na matéria. Então ela é voltada para esse amparo. No livro Entre a Terra e o Céu, nos fala do Lar da Bênção, importante colônia educativa de espíritos desencarnados ainda crianças. Funciona também como uma escola de mães. 2.000 crianças vivem em lares, sendo alfabetizadas e preparadas para o retorno à carne. Então elas são alfabetizadas no plano espiritual, elas podem ser alfabetizadas no plano espiritual, sim, e são. Vejam que o Lar da Bênção também trabalha amparando e auxiliando mães que vão reencarnar nessa condição, preparando os espíritos que serão mães na vida, na próxima reencarnação. Aí aqui nós trazemos a situação do pequeno Júlio. O pequeno Júlio, ele teve um desencarne por afogamento. E aqui mostra que ele, mesmo recebendo amparo e auxílio no plano espiritual, ele não ficou completamente curado do choque, e só uma nova reencarnação iria promover a cura. Então ele diz aí, ele ainda sofre com as consequências traumáticas da sua desencarnação, e mesmo recebendo o tratamento apropriado para minimizar os pesadelos decorrentes, foi adiantado que somente uma outra reencarnação lhe traria a cura definitiva. Então mostram que no caso dele foi amenizado, mas ele já estaria sendo preparado para uma próxima reencarnação, para que ele pudesse realmente encontrar a cura definitiva. Ainda nesse livro se mostra que durante o desdobramento espiritual, muitas mães vão visitar seus filhos no Lar da Bênção. E isso é uma alegria para as mães e para os filhos. Então diz lá, nesta hora, muitas irmãs da terra chegam em visita a filhinhos desencarnados.
quase sempre dispõem de afeiçoados que a seguem de perto, amparando-lhes o destino. É a irmã Blandina que nos dá essa informação. Com as novas concepções do espiritualismo, acreditávamos que um menino desencarnado retornasse de imediato à sua personalidade de adulto. Aqui, na verdade, Hilário está comentando com a irmã Blandina sobre a questão do retorno ao corpo ou à condição de espírito adulto. E ele vai exatamente explicar aquilo que nós já explicamos um pouco mais lá na frente. Nesse livro ele também explica que tudo depende da condição evolutiva do espírito. Então a irmã Blandina nos diz que a situação que acontece diverge. Quando o espírito já alcançou elevada classe evolutiva, é isso que acontece. Contudo, para a grande maioria das crianças que desencarnam, o caminho não é o mesmo. As almas, ainda encarceradas no automatismo inconsciente, acham-se relativamente longe do autogoverno, ainda mais apegadas à matéria ou à vida espiritual, fazem com que elas retardem esse processo de retorno à sua condição de espírito adulto. Crianças crescem no plano espiritual? Sim, elas crescem no plano espiritual. Lá no livro Entre Duas Vidas, há exatamente um encontro entre dois irmãos. Um já estava no plano espiritual há mais tempo e depois chega a irmã. E quando ela o vê, ela não o reconhece no primeiro momento e ele diz que era ele, mas que já havia crescido. Então vejam, depois delas, um rapaz me tocou o braço. E aí ele disse: você não me conhece, Rô? Pois é, querida irmã, eu sou o Tomé, que já cresci assim um tanto, mostrando o crescimento no plano espiritual, lá no livro Entre Duas Vidas. Então, há crescimento no plano espiritual? Sim, há crescimento. Na desvinculação da criança, na hora do desencarne, pode ocorrer em algumas situações da criança ficar algumas horas junto aos familiares, rumando para as colônias em seguida, onde será amparada e atendida amorosamente pelos mensageiros espirituais. Então, na hora do desencarne, quando há o desligamento do perispírito, muitas vezes as crianças elas não ascendem às colônias espirituais de imediato. Elas seguem em espírito, claro, para perto de seus familiares, ficam lá ainda um tempo, como se fosse realmente dando um adeus, se despedindo daqueles corações queridos, para retornarem depois, para seguirem para as colônias nas quais onde elas serão realmente amparadas e acolhidas. Perfeito? O espírito que irá reencarnar sabe que terá pouco tempo no corpo físico? A questão é, o espírito sabe que ele vai viver pouco tempo? Sim e não. Espíritos mais evoluídos e que participaram inclusive de seu planejamento reencarnatório têm ciência deste fato. Espíritos mais imperfeitos, principalmente aqueles também que tiveram as reencarnações compulsórias, esses não têm acesso a essa informação. Então, quando tem plena consciência do plano espiritual, pode ser informado sobre o tempo curto na vida física e qual o motivo, qual a razão. Portanto, pode, se tiver preparo espiritual para isso. Estando em condições de perturbações espirituais, não tem condições de qualquer compreensão. A criança, como nós falamos, será sempre, retornará sempre para a mesma família? Depende. Isso depende da condição, das necessidades de evolução do espírito reencarnante e da família. Então, no caso de um planejamento de longo curso entre aqueles espíritos, sim. Se eles precisam, por um tempo longo, estarem juntos para crescerem juntos, eles vão voltar. Provavelmente o espírito volta na mesma família. É normal que assim aconteça. Contudo, este espírito criança pode necessitar de outras experiências e retornar em outro lar, sem, porém, perder o vínculo espiritual com a família anterior. Vejam, se eu tiver que reencarnar com outras pessoas, com outros espíritos, adquirir outros valores e outras experiências, assim acontecerá. Mas não significa que eu perca os vínculos familiares com a família anterior, que eu deixe de amá-los, ou vice-versa. Como eu falei, os laços de amor não se perdem pela morte do corpo físico.
Muitas vezes, quando os familiares que perderam uma criança retornam ao plano espiritual, eles querem ver o filho, saber como o filho está, saber se o filho está lá. E vejam, às vezes eles encontram o filho se ele estiver no plano espiritual, sim. Mas às vezes o filho já reencarnou. E aí eles podem verificar, se tiverem permissão para isso, eles podem verificar qual a família na qual o filho reencarnou. E se tiverem preparo e evolução para isso, podem ajudar o filho naquela nova reencarnação. Por isso que nós temos muitos espíritos familiares que nos auxiliam na reencarnação, que trabalham em nosso benefício, não apenas o amigo espiritual, o nosso anjo da guarda, mas espíritos familiares também. Por quê? Porque nessa condição, por exemplo, eles trabalham no plano espiritual por aqueles espíritos amados que já reencarnaram. Então, conforme a necessidade de evolução do espírito criança, ele já pode ter reencarnado. Nesse caso, os pais são orientados pelos mensageiros espirituais e podem, no momento certo, ver seus filhos nas novas experiências reencarnatórias, colocando-se à disposição de auxiliá-los na nova experiência evolutiva. Crianças podem nascer no plano espiritual? Vejam, crianças, nós já sabemos que elas desencarnam na fase infantil. E no plano espiritual, há crianças nascendo? Vejam, nós trazemos aqui duas situações. Uma é quando a mãe desencarna grávida, desencarna ela e o espírito que estava no ventre, e no plano espiritual vai acontecer o parto dessa criança, tá? Que desencarnou no ventre da mãe. Isso existe, isso acontece sim. E esse depoimento, por exemplo, está lá no livro Transição Planetária, psicografia de Divaldo Franco, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda. Então, ele diz aqui, esse livro relata, dentre outras coisas, o atendimento que foi feito a espíritos que desencarnaram no tsunami da Indonésia em 2004. Então, ele diz aqui, na tentativa inutilmente de romper os liames perispirituais, quando percebeu encontrar-se a mulher em estado adiantado de gestação, inclusive com a presença do espírito feto, adormecido após a morte orgânica e ainda imantado ao corpo da mãe. Sem saber como proceder, recorri à ajuda do benfeitor, que, solícito, acercou-se-nos, sugerindo que, primeiro, tentássemos adormecer a genitora, a fim de ser providenciado o parto. Concentrando-nos ambos, aplicamos energias calmantes na senhora aflita, que lentamente asserenou-se, adormecendo. O doutor Charles pediu a Ana que atendesse ao filhinho, enquanto ele aplicava recursos espirituais na área do chakra coronário do pequenino, diluindo a energia densa que se foi alterando, mudando de tonalidade e formato até diluir-se como um fio que se esgarça, sendo separadas totalmente as fibras de energia que os uniam. Nesse comenos, observamos que a gestante movimentou-se, embora adormecida, e expeliu uma espessa massa informe, como se fora o parto. Logo nos demos conta de que se tratava da condensação mental de ambos, filho e genitora, acumulada no útero, em cujo claustro desenvolvia-se a gestação. Na etapa final do processo, o espírito que não lograra a bênção da reencarnação experimentou um grande choque, enquanto vimos o corpo da desencarnada absorver os fluidos densos que o retinham, sendo atraídos pelo seu cadáver. O recém-liberado foi conduzido por Ana a uma das áreas especiais de onde seria conduzido para o despertamento fora daquele campo, indo habitar uma comunidade infantil própria ao seu futuro desenvolvimento. Então aí nós trouxemos um pequeno relato
desse parto que aconteceu no plano espiritual. Ambos haviam desencarnado no tsunami e houve o parto. Vocês viram que eles estavam ainda imantados, ligados, mesmo após o desencarne. E houve exatamente o trabalho da equipe espiritual para que acontecesse o parto, e depois do parto é que a criança iria ser conduzida para uma comunidade infantil para que pudesse seguir o seu desenvolvimento no plano espiritual. Então, essa é uma situação, perfeito? Uma outra situação que nesse caso aqui eu também digo para vocês que é o caso de nós aguardarmos o tempo, é o que existe no livro Meu Filho Nasceu no Além, onde esse livro fala a situação de, diversamente do desencarne na fase de gravidez, aqui nesse depoimento, um casal gera uma criança pelos métodos naturais, como os da Terra, gera uma criança no plano espiritual, e essa criança nasce no plano espiritual. Eles residiam numa colônia menos evoluída, nesse sentido, e o espírito que reencarnou vinha de uma colônia espiritual superior e reencarnou não, que eles não estavam reencarnados, estavam todos desencarnados. Então, perdão pelo uso da terminologia inadequada. Então, mas esse espírito, ele nasceu, foi na realidade gerada, esse casal gerou a criança na colônia onde eles se encontravam, e esse espíritozinho veio de uma colônia mais superior, mais evoluída, para ser exatamente o filho daquele casal. Então, eu nunca havia lido nenhum livro que mostrasse uma criança ser gerada no plano espiritual. Estou trazendo aqui para vocês, para que vocês também possam ter esse conhecimento. E vamos aguardar o tempo, porque segundo, por exemplo, o que nos diz lá na Revista Espírita, não há reprodução de espíritos no plano espiritual. Mas vejam, dizem que lá, na realidade, os espíritos, não há criação de espíritos no plano espiritual, porque nós sabemos que só Deus cria os espíritos, tá? E lá diz que não há necessidade, não há reprodução de espíritos. Então, esse livro eu trago para vocês, porque foi algo realmente diferente, mas a mesma coisa que eu digo, não estou dizendo que é verdade, nem estou dizendo que é mentira. Estou dizendo, trazendo conhecimento, aguardemos o tempo, porque aquilo que for verdade se manterá, aquilo que não for também vai cair, certo? E aí o tempo nos dirá se de fato existe ou não essa possibilidade no plano espiritual, ok? Bom, é possível nós recebermos psicografia de crianças? Sim, é possível. As crianças, elas, como vocês viram, elas aprendem no plano espiritual, elas são alfabetizadas no plano espiritual e elas podem trazer mensagens psicografadas, tá? E podem, inclusive, receberem ajuda de familiares desencarnados nesse processo. Então, as crianças são alfabetizadas no plano espiritual, tá bom? Crianças que não sabem escrever podem aprender. O médium com equilibrada sensibilidade ainda pode ouvir a criança, perceber as suas movimentações e trazer a mensagem da criança. No processo da escrita, um mensageiro espiritual ou um familiar pode repassar fielmente o que a criança está querendo informar. Vejam, nesse livro Dádivas Espirituais tem o depoimento do Renatinho, que havia desencarnado com 2 anos. E ele diz, olha, estou escrevendo quase depressa, porque a mão direita da vovó Carolina está sobre a minha mão, auxiliando-me a enviar-lhes notícias minhas. Então vejam que a criança estava sendo auxiliada exatamente pela sua avó, para trazer mensagens aos familiares. Então, as crianças aprendem no plano espiritual e podem trazer mensagens, eventualmente? Podem. Aqui, queridos amigos, nós trazemos também uma sugestão de uma outra leitura, o livro Escolas no Além. Interessante esse livro, que houve um concurso no plano espiritual, exatamente entre várias colônias, para se escolher um livro que falasse um pouquinho exatamente do amparo que as crianças recebem no plano espiritual,
crianças que desencarnam na fase infantil recebem no plano espiritual. Então diz assim, foi um livro que tinha que ser simples, singelo, e ele diz aqui, para o esclarecimento e reconforto dos familiares que choram a perda de crianças no mundo, especialmente os pais. E foi a professora Cláudia Pinheiro, ela desencarnou em 1982, que ganhou esse concurso, e esse é exatamente o livro que ela escreveu. Então vocês também, quem quiser, quem desejar, pode adquirir esse livro também para obter um pouco mais de consolo, de amparo e de auxílio no tocante à imortalidade da alma. Perfeito? Tá aqui a foto da professora Cláudia. Bom, aqui nossa reflexão final, queridos amigos. Se uma única existência tivesse o homem, qual seria o mérito do que morre na infância? Mostrando aí mais uma vez sobre a imortalidade da alma e sobre a reencarnação. Se nós tivéssemos uma única existência e desencarnássemos na infância, não haveria para nós mérito algum. Mostrando, na verdade, que há uma causa anterior, que o processo da imortalidade, da reencarnação, nos explica os porquês dos desencarnes na infância. Semelhante ordem de coisas não corresponderia à justiça de Deus. Com a reencarnação, a igualdade é real para todos. O futuro a todos toca, sem exceção e sem favor, para quem quer que seja. Os retardatários só de si mesmos se podem queixar. Forçoso é que o homem tenha o merecimento dos seus atos, como tem deles a responsabilidade, mostrando mais uma vez que o futuro, a felicidade, o amor, a alegria e a paz, na verdade, decorrem das nossas atitudes, do nosso mérito, do nosso proceder. Que nós possamos o quanto antes fazer o nosso melhor para termos merecimento de sermos mais felizes. Ok? E por fim, o meu muito obrigado a todos vocês. Vocês sabem que para mim é sempre uma alegria muito grande contar com a companhia de vocês. E eu deixo mais uma vez aqui os nossos contatos, o nosso canal do YouTube, o nosso perfil no Instagram, o nosso canal no Telegram. Eu gosto sempre de comentar o canal do Telegram, porque nós colocamos todas as nossas novidades nesse canal, de modo que você recebe no seu celular como uma mensagem de WhatsApp os nossos vídeos, o Pétalas do Espiritismo, que são os estudos diários do Livro dos Espíritos, enfim, os nossos artigos no blog, todas as nossas novidades são postadas ali. Então você tem acesso de uma forma muito simples e, claro, você vai acessar aquilo que lhe interessar. Perfeito? Trazemos também o nosso portal, o nosso site, onde você pode acessar os nossos artigos, e é também no portal, no link Lojinha, que você pode adquirir os livros do Conhecendo o Espiritismo, tá bom? Então lá você vai ter acesso à série do Conhecendo o Espiritismo, a série de livros do Conhecendo o Espiritismo, tem condições de acessar as revistinhas da Pequena Ive, que são as revistinhas que trazem conteúdo espírita para as crianças, então também não deixe de conhecer. Tem aí o nosso e-mail para contato e tem também o nosso número no WhatsApp e Telegram para dúvidas e outros questionamentos. Certo, meus amores, meus queridos amigos? Mais uma vez agradeço todos vocês, agradeço a companhia e a confiança e espero contar com você na nossa próxima aula. Um grande abraço e até a próxima.